Diferentemente do que se chegou a comemorar a respeito desse assunto, o PL 4149 lá de 2004 não está resolvido. Muito pelo contrário, ele se encontra em pauta para deliberação na Câmara dos Deputados. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Aqui Fabrício Rebelo, no vídeo de hoje para tentar entender um pouco o que aconteceu e está acontecendo com o PL 4149 lá de 2004, que tem como objeto aumentar penas para crimes cometidos com armas de fogo, especificamente os crimes do Estatuto do Desarmamento. Não aumenta os crimes lá do Código Penal com emprego de arma de fogo, mas aumenta os crimes de mera conduta, que são os crimes do Estatuto do Desarmamento. É isso que a gente vai tentar entender neste vídeo, logo após os meus lembretes, para que você não deixe de interagir com a gente, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, ativando suas notificações e comentando, além de conferindo as possibilidades de assinatura aqui no YouTube ou no nosso clube de assinantes, o Clube FR, onde periodicamente são disponibilizados conteúdos exclusivos, além de alguns benefícios. E para quem quiser adquirir alguns produtos sempre com preços bastante atrativos, vale fazer uma visita à nossa livraria oficial, a Livraria Rebelo, onde não só livros são disponibilizados, mas também produtos de outras categorias. O PL 4149 voltou a ser discutido por conta do seu ressuscitamento para deliberação. É um projeto bastante antigo, lá de 2004, que tem como proposta alterar os dispositivos do Estatuto do Desarmamento para incluir penas maiores, algumas delas muito maiores, para os crimes do próprio Estatuto, aqueles crimes que estão lá previstos nos artigos 14, 15, 16, e ele inclui também 17, 18, 19, enfim, aumentos de pena para os delitos próprios da legislação de armas brasileira, o famigerado Estatuto do Desarmamento. A gente já falou sobre isso, tem um vídeo específico aqui no canal em que falo sobre o projeto e o que precisaria ser feito, que era uma colocação de ressalva no texto para que se evitasse os abusos que são cometidos com possuidores legais de arma de fogo, principalmente os colecionadores, atiradores e caçadores. Então tinha dado essa ideia. Surpreendentemente, na semana em que originalmente se deliberaria sobre o texto, houve a divulgação de que essa questão estaria resolvida, que nós teríamos finalmente a solução desse problema com a colocação da ressalva, justamente aquela ressalva que eu havia previsto ou que eu havia sugerido lá no nosso vídeo, né? A ressalva para evitar a prisão em flagrante. Essa ressalva, inclusive, chegou ao próprio relator. O próprio relator do tema recebeu essa ressalva, recebeu a sugestão para essa ressalva, que constava da seguinte redação proposta para um artigo 35B. A lei já tinha um artigo 35A, que é um artigo voltado a acabar com a consunção para os crimes de contato com armas de fogo quando empregados para o tráfico de drogas, para evitar que o traficante tenha absorvido o delito de porte ilegal de arma pelo delito de tráfico. E aí a sugestão era essa que constava aqui do artigo 35B, que era o seguinte: nos delitos previstos nos artigos 12, 14, 15 e 16 desta lei, não se lavrará auto de prisão em flagrante se a arma estiver registrada em nome do agente, hipótese em que responderá a imputação mediante termo de comparecimento aos autos da investigação, ressalvada a possibilidade de decretação de prisão preventiva quando cabível. Parágrafo único. Encerrada a investigação sem indiciamento do agente, as armas eventualmente apreendidas serão imediatamente a ele restituídas mediante termo próprio.
O que é que se buscava aqui? Simplesmente afastar o risco dos flagrantes ilegais, dos flagrantes abusivos. O indivíduo continuaria passível de responder pelos crimes que eventualmente cometesse, mesmo no caso de arma registrada, mas não passaria pelo constrangimento de muitas vezes ser conduzido à delegacia de modo indevido, de modo abusivo, principalmente com os aumentos de pena que aqui são propostos nesse projeto, porque ele ficaria preso, ele nem sequer conseguiria sair sob fiança. No entanto, não foi essa a sugestão que foi apresentada. Essa sugestão chegou ao relator, mas não foi essa a sugestão que foi apresentada. Ele apresentou um outro texto, com o qual tomei conhecimento, inclusive de um modo bastante surpreendente, que foi o texto com uma redação mais ampla, que era justamente uma redação de que as penas previstas nesta lei não se aplicam aos portadores ou possuidores de arma de fogo registradas em nome próprio. Isso aqui tem uma dimensão muito grande, tem uma dimensão exageradamente ampliada. E quando tomei conhecimento disso aqui, uma das primeiras perguntas que fiz foi se não estava se tentando algo muito abrangente e que criaria uma resistência gigantesca por parte do governo. Eu ouvi em resposta que a intenção era essa mesmo e que tinha votos, que não precisava me preocupar porque havia votos. Ainda brinquei, tomara que passe. Não passou, né? Isso aqui não passou. E, inclusive, rendeu reportagens, né, quando isso aqui não foi colocado ou não foi aquilo que foi apresentado efetivamente para votação, né, para deliberação dos deputados em sessão. Matéria aqui do Terra, relator de projeto combina anistia a atiradores com bolsonaristas, mas aborta por pressão do governo. Exatamente o que a gente disse que ia acontecer. Deputados da bancada da bala comemoraram o artigo que anistia crimes para pessoas com armas registradas, mas o relator recuou no mesmo dia. O projeto deve ser votado nesta quarta-feira na Câmara. Essa matéria aqui é uma matéria do dia 26, não houve essa votação, mas ela seria novamente votada. Por que eles estão falando aqui em anistia? Porque, como nós sabemos, a lei penal retroage para produzir efeitos sempre que ela for uma lei mais benéfica do que a lei anterior. Então, se agora se dispusesse que os dispositivos da lei do Estatuto de Desarmamento não são aplicáveis àqueles que têm armas registradas, essa disposição retrocederia para alcançar todos aqueles que já tivessem sido condenados por esse tipo de crime, ou por qualquer dos crimes que estão no Estatuto. Então, por isso que estão falando aqui de anistia, que seria um efeito que aconteceria. No mérito, eu acho bastante defensável a proposta, porque ela resumiria as punições nos casos de arma registrada à sanção administrativa. O indivíduo estaria sujeito às sanções administrativas quando cometesse qualquer dos ilícitos com arma registrada. É defensável, mas nós sabemos que no atual governo é utópico se achar que isso passaria. A matéria aqui prossegue. A Câmara deve votar nesta quarta-feira, nessa foi a matéria do dia 26, projeto que altera o Estatuto de Desarmamento. Na véspera da sessão, foi incluído no projeto o artigo que buscava anistiar pessoas com armas registradas de crimes. A alteração chegou a ser comemorada por parlamentares bolsonaristas. Essa comemorou bastante e alguns, inclusive, atribuem a isso a pressão do governo. Mas uma pressão do governo do presidente Lula acabou abortando a ideia. O relator do projeto retirou o artigo da anistia que ele mesmo havia incluído na terça-feira. O recuo do relator, o deputado Marcos Lemos, foi um balde de água fria para parlamentares bolsonaristas que chegaram a gravar um vídeo ao lado de Lemos celebrando o texto, aquela comemoração que foi bastante divulgada nas redes sociais, né? Comemoração prematura. Às 13 horas da terça-feira, Lemos protocolou uma nova versão do projeto que regulamenta a comercialização de armas de fogo que está na pauta desta quarta no plenário da Câmara.
Um novo artigo buscava acabar com as penalidades para pessoas com armas registradas, como policiais, ativos e inativos, caçadores, colecionadores e atiradores, sobre comercialização ilegal dos armamentos. Aí ele dizia: incluímos uma causa excludente de ilicitude voltada aos cidadãos que possuem ou portem arma de fogo de modo regular e de acordo com todas as exigências requeridas por nosso ordenamento jurídico. Ora, se o cidadão já cumpriu com todos os requisitos legais para obter o registro da arma de fogo, é desmedida a aplicação de sanções penais por situações casuísticas, sendo a aplicação de sanções administrativas suficientes para que o Estado exerça o seu poder de coerção, afirmou Marcos Lemos no texto antigo. Aí eles ouviram o som da paz, né, claro, e aí o governo barrou. Essa ampliação foi barrada. Nem sequer se conseguiu retomar aquela sugestão mais branda que havia chegado lá ao relator para uma possibilidade de apresentação, né? Aquela ideia de se livrar só do flagrante. Por quê? Porque o governo se enfureceu com essa tentativa de manobra e fechou as portas também para essa possibilidade de se livrar daquilo que nós efetivamente precisamos, que é o risco de um flagrante ou de prisões em flagrante abusivas, né? Era o nosso efetivo propósito, mas a partir disso as portas ficaram fechadas também para esse tipo de iniciativa. Então veio um outro texto, o texto que está atualmente apresentado, em que os aumentos de pena foram restritos. Eles estão agora de um modo mais contido e alcançando apenas os crimes cometidos com arma de uso proibido. No artigo 15, se o crime é cometido com arma de fogo de uso proibido, a pena passa para a reclusão de 3 a 6 anos. Nos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, a mesma coisa é proposta aqui no texto. Se as condutas descritas no caput, no parágrafo 1º desse artigo, envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena de reclusão de 6 a 12 anos. Aqui é um exagero total. E aqui o artigo 19, nos crimes previstos nos artigos 17 e 18, a pena é aplicada em dobro se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido. E aí vem lá apenas o artigo que evita a consunção. Isso foi também objeto de uma manobra para que não houvesse a votação. É fato. Os parlamentares da base foram a campo para que isso não fosse votado, para que o texto não fosse votado. E, de fato, ele não foi votado na semana em que foi pautado. Só que isso não significa que ele tenha morrido. Ao contrário das comemorações de que está resolvido, que está tudo sob controle, não. Esse texto encontra-se aqui previsto, né? Nós fomos olhar aqui a sessão plenária para o próximo dia 11 de março de 2025. Nós temos, a partir das 13h55, nas sessões deliberativas do plenário da Câmara dos Deputados, 11 propostas aqui pautadas. E dentre essas propostas está aqui o PL 4149, que originalmente dá a nova redação, artigo 15, lá do Estatuto, dispôs sobre o registro de posse e comercialização de arma de fogo, sinal da outras providências. Ou seja, esse texto está ainda tramitando e está incluído em pauta para o próximo dia 11 de março. Qual é o problema? Já que aqui nós estamos falando apenas de armas de uso proibido, que são as armas de acordo lá com o artigo 14 do Decreto 11.615, aquelas classificadas como de uso proibido em acordos ou tratados internacionais, dos quais a República Federativa do Brasil seja signatária, os brinquedos, as réplicas e os simulacros de arma de fogo que com estas possam se confundir, exceto as classificadas como arma de pressão e as réplicas e os simulacros destinados à instrução, ao adestramento ou à coleção de usuário autorizado, nas condições estabelecidas pela Polícia Federal, as armas de fogo dissimuladas com aparência de objetos inofensivos e as munições
que sejam classificadas como de uso proibido em acordos ou tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil seja signatária, ou as incendiárias e químicas. Lembrando que aqui, nessa disposição aqui dos brinquedos, de acordo com a redação do texto, ela não se aplicaria, essa parte de brinquedos e réplicas, por conta da previsão contida lá no próprio projeto, que se limita às condutas praticadas com arma de fogo, né? Então, se a gente pegar aqui o que está no texto que está hoje colocado, é com arma de fogo de uso proibido. Aqui também no artigo 16, se envolverem arma de fogo de uso proibido. Aqui já nem tanto. Nos crimes previstos nos artigos 17 e 18, que são os crimes de comércio e tráfico. Então, muitas vezes, isso aí é comércio e tráfico, não tem problema não. Muitas vezes um processo de importação com um documento faltante pode gerar um enquadramento nisso aqui. Nesses crimes se inclui não só a arma, mas o acessório ou munição de uso proibido. Então, quais são os efetivos riscos? Os efetivos riscos estão contidos exatamente na atividade do colecionismo, por conta da possibilidade de que alguns itens colecionáveis possam vir a ser enquadrados como itens de uso proibido e desencadear esse novo contexto de punição muito mais elevado do que atualmente ocorre na legislação em vigor. Além disso, nós passamos a ter mais uma vez, né, isso sempre é um problema, nós temos penas maiores que dependem em sua aplicação diretamente de uma canetada, porque a classificação dos equipamentos aqui no Brasil entre os seus usos permitido, restrito ou proibido é um ato exclusivo do chefe do Poder Executivo, ainda que a lei mencione que ele precisa ouvir o comando do Exército. Mas a lei não está valendo mais muita coisa aqui no Brasil, ou praticamente nada. Então, nós sabemos que a possibilidade de uma reclassificação ao bel prazer do Executivo existe e pode desencadear também essas punições maiores. Então, são condutas que não deveriam estar sendo alvo de uma elevação das penas, porque nós estamos aqui falando das penas do Estatuto do Desarmamento, que são os crimes de perigo abstrato. Não são delitos com efetivo emprego das armas. Se nós estivéssemos aqui falando de aumentos de pena, quando crimes lá do Código Penal fossem praticados com armas de uso proibido ou uso restrito, inclusive até as de uso restrito, nós até encontraríamos uma justificativa, porque ali nós estaríamos punindo os efetivos criminosos. Se nós colocássemos lá no crime de roubo penas maiores, ainda maiores, porque hoje já existe essa distinção, mas aumentar as penas para os delitos praticados com emprego de armas de uso restrito ou proibido, se fosse lá no crime de homicídio, em todos os delitos, os crimes efetivamente previstos lá na nossa legislação penal específica, sobretudo lá os crimes com vítimas, se nós estivéssemos falando da arma como instrumento do crime, e aí aumentando as penas desses delitos, quando essa arma fosse de uso proibido ou restrito, haveria justificativa. Mas se aumentar aqui, inclusive de modo exagerado e até mesmo atécnico, penas para crimes de perigo abstrato e de mera conduta, não há nenhum tipo de justificativa. Como disse lá no vídeo em que abordei originalmente esse tema, projeto de lei desarmamentista. Muito obrigado por sua atenção, espero que tenha aproveitado mais esse conteúdo. Reitero os meus pedidos para que não deixe de interagir conosco. Quando você assiste um vídeo aqui e não interage, isso prejudica o nosso canal, por incrível que pareça, o algoritmo entende que o vídeo não é relevante, por isso começa a boicotá-lo. Então fica aqui o meu lembrete para que você não deixe de interagir conosco. Deixo-lhes um forte abraço e até o nosso próximo encontro.